Estamos de volta, aluno! Vamos dar sequência ao nosso curso sobre os conceitos relacionados à internet, intranet e extranet, né? Dando aí sequência a esse curso, que é um curso aí muito importante para você, porque está sempre caindo. São questões aí corriqueiras de provas de concurso. Raramente você vai pegar uma prova de concurso que você não vai pegar uma questão do que a gente está comentando aqui, né? Então, o que seria o nosso próximo assunto sobre esse tema? Joga lá! Olha o que nós vamos aprender, ó. Vamos falar um pouco sobre os nomes de domínios, né? O que é um nome de domínio? Olha lá, é um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet. O nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores na internet. Sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números. Bem, o que ele está querendo propor aí para você? O seguinte: todo endereço, igual esse endereço aqui, ó, grancursosonline.com.br, nada mais é do que um número desse aqui, ó, tá? Ou então um número desse aqui de baixo. Ou seja, um IP. Na rede, aluno, todo endereço é numérico. Você não endereça máquinas na rede por letras, é tudo número, perfeito? Só que nós não digitamos esses números por quê? Por questão de facilidade. Já pensou? Se eu tivesse que decorar esse IP para acessar o site do Gran Cursos Online, aí eu estava perdido, né? Tiver que decorar o IP do Gmail, o IP do YouTube, né? Seria muito complicado. Então, nós digitamos um nome. Esse nome é único, tá? Então, grancursosonline.com.br, não existe outro no planeta. É mais ou menos igual ao seu telefone. O seu telefone é 55 Brasil, prefixo do seu estado, por exemplo, 61, Distrito Federal, e um número. Não existe outro número igual ao meu. 5561 e meu número não tem igual, porque é associado o meu número com o meu nome. É a mesma coisa. Você tem um IP associado a um nome, a um domínio que foi registrado, né? Ou seja, os gestores do Gran Cursos Online registraram esse domínio e a partir do momento que eles registram, é deles. Nenhuma outra empresa no planeta pode ter esse domínio grancursosonline.com.br, tá? Aí você fala, professor, mas eu teria uma facilidade muito grande de decorar esses números, eu sou bom com número, eu não veria dificuldade não. Bem, não é tão simples assim não. Eu vou mostrar para você um pouco que é complexo você tivesse que decorar esse bando de IPs aí. Quer ver? Ó? Dá uma olhada aí nesse slide. Olha só, a divisão dos IPs funciona da seguinte maneira. Existe o IP chamado IPv4, que é a versão de IP tradicional. Como é que você estuda o IPv4? Observe que o IPv4 é um número dividido em 4 partes, que nós chamamos de 4 octetos ou 4 bytes, né? Cada byte desse, cada octeto desse, ó, 4 grupos, são compostos de números de 8 bits. O que são números de 8 bits? Números que variam de 0 a 9, mas muito cuidado, nunca ultrapassando 255, hein? Então, o IP máximo que pode existir na rede, no IPv4, é até o número 255. Mais do que 255 está errado. Então, cai lá na prova, IP 260, 261, errado, 255. Então, se eu pegar esses 4 grupos e multiplicar por 8 bits, eu acho esse endereço aqui, ó. O IPv4, ele é um endereço de 32 bits de tamanho. Aí você pergunta, tá, e como é que eu acho a quantidade? Muito simples. Basta pegar 2 e elevar a 32. Aí você acha quantos IPs na versão 4 você gera. Tá aí, ó. Você tem um total de 4.294.967.296 números IPs, né? Que você tem disponível na rede. Só que aí tem um problema. Não são esses 4 bilhões que você consegue conectar à internet. IPs aí que a gente fala de IP quente, né? Você tem um grupo de IP, aluno, que é reservado para as redes locais, né? Um grupo de IPs que eles só conectam dentro de uma rede privada. Você não consegue enviar esses IPs para redes como a internet. São esses grupos aqui, ó, tá vendo? Ó? Os intervalos de endereços IPs privados são, né? Olha lá, ó, do IP 10.000 a 10.25.25.255 não vai para a internet, tá?
Do IP 172.16.00 a 172.31.255.255 também não vai. E do IP 192.168.00 a 192.168.255.255 também não vão para a internet, tá? Isso era um tema que caía muito em provas da área de TI, né? Só que com aquilo que eu estou falando do curso, eles estão surpreendendo e cada dia mais estão cobrando coisa aí que aprofundam mais. Então cabe o professor ficar de olho e passar essa informação para os alunos aí, para não errarem em prova, tá? Então esses IPs, atento, vai ter que decorar? Vai. Esse de baixo aqui é o mais fácil, né? Que essa faixa de IP é muito famosa, 192, 168, a gente usa muito em rede local, né? Então na internet não vai, beleza? Só que esse IPv4 ele já é considerado um IP ultrapassado. Por que ultrapassado? Porque já esgotou. A quantidade de números de equipamentos na rede é tão grande que esse intervalo aí já ficou ultrapassado. O que eles fizeram? Em 2012 veio a versão do IPv6, ó. Olha a diferença do tamanho do número. Pode observar que o IPv6 já é um número, aluno, dividido em 8 grupos, ó. Você tem lá um grupo, 2, tá vendo? 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, ó. Cada grupo desse já compõe números hexadecimais. O que são números hexadecimais? Números de 16 bits de tamanho. O que são números 16 bits? Números que vão de 0 a 9 e vão de A a F, ó. Aceita letras, tá vendo? Só que o máximo é a letra F, que é a letra permitida, tá? Da letra A à letra F. Se eu pegar os 8 grupos, ó, e multiplicar por 16 bits, eu acho um endereçamento de 128 bits de tamanho. Aí você quer saber quantos IPs eu tenho aqui? Muito simples, é só pegar o 2 e elevar a 128. Você vai achar a quantidade de IPs que você tem. Dá uma olhada aí no tamanho do número, ó. 341 decilhões, 282 decilhões, 366 nonilhões, 920 octilhões e por aí vai. Olha a quantidade de IP na versão 6 que você teria hoje em uma rede, né? Somado com IPv4, aí dá para imaginar as combinações que nós temos. Aí você vai me perguntar, tá, professor, beleza, mas por que eu digito esse nome? É mais fácil, mas quem acha esse número para mim? Porque um nome é casado com um número, com um IP. Beleza, você me convenceu, é mais fácil eu saber o nome. Mas como é que esse nome é casado com um número, professor? Quem é o responsável em fazer essa procura? Aí entra em cena isso aí, aluno. Esse cara é o responsável. O famoso DNS, conhecido como servidor, sistema ou protocolo de nome de domínio, né? Olha lá, ó, cada domínio possui um registro no DNS que define qual o endereço IP do servidor de hospedagem e o IP do servidor de e-mail que responderão por este domínio. O processo para a descoberta dos servidores que respondem por um domínio é denominado resolução do nome ou resolução do domínio, vulgo DNS. Ou seja, quando você digita lá, grancursosonline.com.br no seu computador e dá Enter, o seu pedido vai para um servidor chamado DNS. Esse servidor vai a uma tabela e procura o IP desse nome, Gran Cursos Online. Se existir o IP, parabéns, o site retorna para sua máquina. Se não existir, sem problema nenhum. Ele vai simplesmente dar um erro na sua tela, né? Quer dizer, problema tem um erro. Aparece lá, página não encontrada, né? Erro 404, né? Erro de DNS. Não é isso? Porque ou você digitou errado, ou aquele nome que você digitou não é um nome existente, não é um número que tem dentro do DNS, tá? Onde está o DNS? Onde é configurado o DNS? No nosso modem, tá? Quando você é assinante da NET, por exemplo, dentro do modem da NET, tem um DNS configurado lá dentro, para fazer essa resolução aí. Se você é assinante da Vivo, no modem da Vivo tem configurado um DNS lá. Então os DNS estão configurados nos modems das respectivas operadoras de internet que nós temos aí. Bacana? Então muito atento, DNS cai bastante em prova, tá? E outra coisa importante sobre domínio,
eu coloquei aqui uma pequena tabela, é essas siglas que aparecem no final, né? Onde você tem lá ó, o domínio institucional e temos o domínio territorial, né? Quando você tem, por exemplo, um domínio .com, o com quer dizer que é um domínio comercial, comércios, empresas, né? Olá, .gov, governamental, que você provavelmente em casa está buscando uma vaga no governo, né? Jus, judiciário, quer dizer que é um site de algum tribunal, né? Lege, legislativo, né? Senado, câmaras, né? Federais, estaduais ou até municipais espalhadas pelo Brasil. .org, muito cuidado, org eles gostam de falar em prova que é governo, pelo contrário, org é não governamental. Olha lá, as ONGs, fundações, etc, né? Edu, educacional, geralmente faculdades, universidades, né? Mil, os militares, indústrias, né? E por aí vai. Você tem, por exemplo, ó, o ODO, né? Que é os dentistas, né? Você tem o ADV, por exemplo, que é para advogado, né? Você tem um ponto MED, que são o quê? Os médicos, né? Então você tem domínio, aluno, para tudo quanto é profissão que você pensar que existe, né? Engenheiro, né? NG, né? Área de engenharia, né? E por aí vai. Então, muito cuidado que às vezes caem esses domínios desconhecidos que a gente não conhece, né? Essas siglas que a gente não lembra e acaba enrolando aí durante a prova, tá? Agora, lá no final do endereço, você tem um domínio territorial, perfeito? Olha só que interessante. Sabia que o territorial manda no institucional? Isso é uma hierarquia. E essa sigla final, ela manda lá para trás em todos os outros? Por exemplo, quando você tem um site sob o domínio BR, é um site que foi registrado aqui no Brasil. Então, essas siglas que eu citei para você aqui agora, institucionais, são do Brasil, que são registradas pelo site do CERT-BR, né? Que é vinculado ao CGI, que é o Comitê Gestor de Internet do Brasil. Não é isso? Agora, não é mundial isso, tá, aluno? Esse institucional não quer dizer que no Brasil tem o JUS que lá nos outros países vão ter. Então, cada um vai ter o seu. Por exemplo, domínio AR quer dizer que são registrados na Argentina. Domínio CN, China, né? JP, Japão. FR, França, né? PY, Paraguai. US, Estados Unidos, né? E o K, por exemplo, é o Reino Unido. Inglaterra, né? Ali Escócia, não é isso? Os países ali que fazem parte ali do Reino Unido. Inclusive lá no Reino Unido não tem .com. Pode ver que os domínios lá é .co, os domínios institucionais. Porque lá foi definido assim, tá? Então cada país vai ter o seu. E quando não tiver nada, por exemplo, vamos pegar aqui que o Gran Curso Online morresse aqui no .com, ó, que é o endereço aqui de cima, ó. Não tivesse o BR, né? Isso é muito comum a gente acessar sites que terminam num .com. Onde que é o registro de um site que termina no .com? Lá nos Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos aí tem duas faixas de domínio, o .s e até o .com é registro americano. Perfeito? Então, fica aí uma dica, esses domínios é bom entender, saber um pouquinho sobre eles, né? Então, vamos treinar as questões, vamos pegar a questão aí de número 48, que é uma questão que vai nos dizer alguma coisa sobre o que nós estudamos. Vamos lá. No IPv4, o endereço IP é composto por 32 bits. Sim? Sim, né? 4 grupos de 8 dá 32. Enquanto no IPv6, o endereço IP tem 128 bits. Sim? Sim, né? São 8 grupos, não é isso? Aí você tem 4 números, ou seja, hexadecimais. Então, você faz lá, são 16, né? São hexadecimais, são 16 bits, né? Então, você pega lá 8 e multiplica por 16, vai dar 128, né? Aí ele segue, ó, em comparação com o modelo de referência OSI, tanto IPv4 quanto IPv6 encontram-se na camada de rede, né?
Aí é aquilo que eu falei que nós vimos no bloco lá para trás, lembra? Você tem o modelo TCP/IP e tem o modelo OSI de referência, né? Aí tem lá a camada 1, camada física, não é isso? Que equivale, aí tem a 2, que é a enlace, não é isso? Essas duas equivalem qual? Né? A camada 1 aqui, que é a camada o quê? Camada de rede, não é isso? Aí depois sobe para cá para 3, que é que ele está cobrando aí, que é a camada de rede, equivale a 2 aqui, que é a camada de internet. Vou parar aqui. O que ele quer? Olha lá. Aí ele está falando, ó, em comparação com o modelo de referência OSI. Então ele está querendo o OSI aqui, ó. Tanto o IPv4 quanto o IPv6 encontra-se na camada de rede, a camada 3. Lembra? Exatamente. IPs são estudados na camada 3. Se você fazer uma faculdade e for estudar essas camadas, você vai ver que a camada 3 é a camada responsável, né, por estudar aí os números IPs. Então, itemzinho correto, tá? Sem problema nenhum, perfeito? Aí, ó, um aluno fez uma indagação, quero até botar essa observação aqui no meu curso. Pô, professor, mas eu estou estudando para um curso de nível médio, você está corrigindo muitas questões de nível superior, o meu concurso vem a um nível desse aí. Aluno, muito cuidado, a pessoa que pensa isso realmente, provavelmente é um iniciante aí da área de concurso, está começando a estudar agora. Não se iluda com esse negócio de nível médio e nível superior. Achar que nível superior hoje é mais difícil que nível médio. Isso aí já foi, já era. Não pode se basear mais nisso. Primeiro motivo, já percebeu que informática é uma matéria comum a todos os cargos? Vem como matéria básica, só muda quando é da área de TI, tanto que vem, exceto para a área de TI. Agora, a área nível médio superior é a mesma informática, então são os mesmos temas, tá? Então isso aí já não é justificativa. E eu já cansei de pegar a prova de nível médio, muito mais difícil na parte de informática que de nível superior, tá? Então toma cuidado. Se você pegar, vou dar um exemplo aqui, o último concurso TJDF aqui, né, do Distrito Federal, a prova de nível médio eu achei ela mais puxada que a de nível superior, as questões de informática tiveram mais pegadinhas. Então não vai com essa ideia, tá? De fazer só questões de nível médio, porque o meu concurso é de nível médio. Não, não é assim mais. Então eu prefiro jogar um nível bacana, passar a realidade para você ir com a preparação de excelência para o seu concurso. Fechou? Então, itemzinho tá certo, né? Vamos seguir, vamos pegar a questão de número 49, questão boa. As informações do DNS estão distribuídas em várias máquinas e o tamanho de sua base de dados é ilimitado. Eita, questãozinha que pegou, viu? Essa aí rodou muita gente. Eu vou explicar por quê. Olha só, você não tem o IPv4, que é uma base de 32 bits, que corresponde a endereços de 2 elevado a 32? Sim? Não esgotaram e lançaram o IPv6, 128 bits. Qual o tamanho da base de dados? 2 elevado a 128, né? Se esgotar, eles falam em 100 anos, né? Falam que só em 2112 que vai esgotar. Então, beleza, vamos supor que 2112 lançam o IPv8, 256 bits. Qual seria o tamanho da base de dados? 2 elevado a 256, né? Aí daqui 500 anos esgota, lançam o IPv10, 512 bits, endereço de 2 elevado a 512. Aí eu pergunto, aluno, isso tem fim? Essa exponenciação tem fim? Não tem. Pode ser 2 elevado a 1024, 2 elevado a 2048, 2 elevado a 4096 e por aí vai. Então eu afirmar que a base de dados no DNS é ilimitada, tá certa. Você não tem um limite para isso. São números exponenciais, número é ilimitado, tá? Então é uma questão que pegou muita gente, principalmente aquele pessoal que vai com aquelas ideias, caíram determinadas palavras no CESP, as questões estão erradas, né? Então ilimitado,
tornou o item errado. Não, muito cuidado, interpreta, saiba o que ele está te cobrando. Examinador não dá mais aquele mole que dava antes. Tem questõezinhas aí complicadas, ok? Então o itemzinho tá certo por causa da explicação que eu acabei de te dar. Vamos à próxima. Deu aí um textão? Vamos ler o textão? Vamos, porque para fazer esse item tem que ter o textão. Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também sítios da internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha esse endereço aqui, ó. Então ele deu o endereço IP, né? Então olha só, ela acessa sítios da intranet e da internet pública, né? Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item a seguir. O endereço 172.20.1.1, identificado por Marta, é o endereço IPv4 de um servidor web na internet pública. Aqui que está a questão. Então ele quer saber o seguinte, no frigir dos ovos, esse número IP é um IP compatível com a internet? É um IP quente? Podemos dizer assim, né? É um IP quente? E aí? 172.20.1.1. O que você acha aí, aluno em casa? Achou nada? Então vamos para a colinha. 172.20, né? Olha aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó. 172.20.1.1, né? É isso? Bate o endereço? Bate. Olha lá. Esse número IP, ele está enquadrado aqui dentro, concorda? Olha lá, 172.16.00, 172.31.255.255. Então, 172.20 está no meio, está nessa faixa de IPs. E nós vimos que esses IPs são IPs o quê? De redes privadas, né? Endereços privados, né? Então, eu não posso afirmar que esse endereço vem da internet pública. Questão errado, esse IP não vai para lá. Esse é um IP de uma rede privada, não da rede pública. Tá vendo o nível que ele cobrou? É uma questão que o cara tinha que lembrar essa faixa de IP para poder acertar a questão. Questãozinha enjoada, chatinha, né? Vamos a 51. O URL utilizado na barra de endereço de um navegador identifica o tipo de informação que será encontrado no site visitado. No Brasil, o domínio rec.br é utilizado para identificar sites de empresas com atividades de. Isso aí também pegou um pouquinho, ó. Letra A, radiodifusão pela rede. Letra B, entretenimento. Letra C, esportes. Letra D, turismo. Ou letra E, televisão. E aí, aluno? Se eu fosse fazer essa prova, eu tentaria matar o seguinte. Radiodifusão e televisão eu conheço. É .tv, tanto que é sky.tv.br, net.tv.br, né? E você tem também as rádios que são domínios FM e domínios AM, que eu particularmente nunca vi. Mas eu eliminaria essas duas aí. Então eu já eliminaria a letra A e a letra E, né? Deixa eu ver se eu conhecia outro. Eu conheço uma empresa em São Paulo de turismo. O site dela é .tour. Então, eu já eliminava aí também, ó. Então eu ficaria com essas duas, entretenimento e esportes. Aí eu tentaria usar uma lógica, né? Rec vem de quê? Recreação, né? Sites recreação, sites recreativos, essa ideia de diversão tem a ver com o quê? Tem a ver com entretenimento, tá? Porque esportes já seria ESP, o domínio de esporte. Caso você queira aprofundar nisso, ou não tiver tempo, quiser olhar, ou então até mesmo por curiosidade,
entra lá no site do CERT-BR. CGI, aliás, procura CGI na internet, Comitê Gestor de Internet, aí tem um CERT-BR, lá tem os domínios, a lista de domínios que você tem aí no Brasil, que é organizada aí pela Comitê Gestor de Internet do Brasil. Beleza? Bacana? Ótimo, né? Então vamos lá, mais um conceito aí para a gente pegar. Vamos falar um pouco da URL, famoso localizador uniforme de recursos. Olha lá, RFC, que em português significa requisição de comentários, é um documento que descreve padrões para os diversos componentes que fazem parte de uma rede, em especial a internet. Ou seja, eu já comentei isso, RFC é uma documentação que organiza, padroniza todos os endereços da internet, aluno. Lembra do e-mail, quando nós destrinchamos o endereço de e-mail? É regulamentado pela RFC. E a RFC também, ela normatiza o quê? As URLs aí, ou seja, os endereços que nós temos das páginas. Então, por exemplo, https://grancursosonline.com.br/nossos professores é um clássico exemplo de URL. Então, URL é um endereço de uma página, um endereço de um arquivo, é um endereço de um recurso que você busca. Aí você chama da sigla URL. Como é que é destrinchada pela RFC a URL? Vamos lá. O URL começa pelo esquema, que seria aí um protocolo, tá vendo? Ó, https:// é o esquema, chamado também de protocolo, que pode ser HTTP, HTTPS, FTP, entre outros aí, tá? É a primeira parte da URL. Depois, quando você tem ali grancursosonline.com.br, quem é Gran Cursos Online? É o domínio, que a gente chama de domínio ou máquina, tá vendo? Ó, designa o servidor que disponibiliza o documento ou recurso designado. Ou seja, a máquina Gran Cursos Online, o servidor Gran Cursos Online. Então isso aqui é uma máquina, ó. Você está indo buscar um recurso nesse servidor aí, tá? Aí esses dois pontos aí que tem porta é opcional, tá vendo? É o ponto lógico no qual pode-se fazer a conexão com o servidor. Você não tem mais isso. Isso era o número da porta. Por exemplo, HTTPS é a porta 443, lembra? Então, antigamente aparecia o número da porta, que era o número que você estava transitando dados. Se você tivesse em HTTP, você estaria usando a porta de número 80. Então, isso não aparece mais nos endereços, ok? E esses nossos professores é chamado de quê? De caminho. Então, o caminho, lá, especifica o local, geralmente no sistema de arquivos, onde se encontra o recurso dentro do servidor. O que eu estou querendo dizer com isso? Gran Cursos Online não é o servidor? Nossos professores é um caminho que tem dentro do servidor Gran Cursos Online. Como você tem as turmas, por exemplo, assinatura ilimitada, né? /turma da PCDF, /turma da PF. O Gran Curso tem várias páginas, então esses nossos professores é o caminho, ou seja, é uma página que está armazenada dentro do Gran Cursos Online, ok? Então as URLs são destrinchadas assim. Agora tome muito cuidado, aluno, ó, isso aqui, ó, que nós já estudamos, usuário, por exemplo, gmail.com, não é URL, viu? Endereço de e-mail não é URL, né? Outro exemplo, @info com Fabrício, que é minha rede, meu Instagram, também não é URL. É meu apelido de rede social. Então, URL é endereços que te levam para algum recurso. Então, endereço de uma página, endereço de um arquivo, endereço de um recurso, você chama de URL. E-mail e apelido de rede social, corta. Isso não é considerado aí, tá? Uma URL. Fui claro, aluno? Bacaninha, bacana? Beleza. Então, vamos fazer um intervalozinho do nosso bloco. Voltamos com os exercícios, né? Eu dei a teoria da URL agora no finalzinho. Volto o próximo bloco já corrigindo para você aí os exercícios. Valeu? Volto já!